Aleluia. Então, lição 27 da Escola do Evangelho, a reunião de partir o pão, a visão. Tá bom, irmãos? Amém. O aspecto da ceia e o aspecto da mesa. Então, a ceia do Senhor e a mesa do Senhor, ambos aspectos são desfrutados na reunião do partir do pão. O partir do pão quer dizer que a reunião onde nós vamos partir o pão, onde nós vamos pegar aquele pão que é assim da mesa e partir e desfrutar dele, né? E por isso o termo partir do pão, a reunião partir do pão é a reunião que todos nós participamos, mas quem partiu o pão realmente, pelo termo propriamente dito, foi aqueles irmãos que ele pegaram assim do pão e partiram o pão. Mas a reunião do partir do pão é a reunião que todos nós participamos, né? Por que a reunião mais importante? Porque nessa reunião, irmãos, é a reunião que nós vamos lembrar do nosso Senhor maravilhoso. E nós vamos, no aspecto da ceia do Senhor, nós vamos lembrar da pessoa do Senhor, do quanto o Senhor ele nos ama, quanto ele nos amou até o final, quanto o Senhor se preocupa conosco. E também nós vamos lembrar de toda a bênção que o Senhor fez para nós, da sua obra por nós, que ele morreu por nós, que ele deu sua vida por nós e que ele vive por nós. E também nós vamos lembrar do aspecto da mesa do Senhor, ou seja, que nós estamos ali para termos comunhão com o Senhor, comunhão com Ele, comunhão também com todos os membros do seu corpo, que são os irmãos. Então, tudo isso, todos esses dois aspectos, todas essas características, irmãos, que nós estamos ali, não é para... Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nisso, e eu falar, mas também aconselho fortemente que os irmãos leiam essa mensagem, essa lição no livro, né? No livro 40 lições essenciais para a vida cristã, volume 2, 27, leiam, não deixem de ler, porque é muito importante que os irmãos também possam compreender. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é muito importante, lembre-se disso, que é uma reunião, naquele momento, não é para pedirmos algo, não é para falar das nossas fraquezas, não é nem para falar das nossas vitórias, não é uma reunião para nós cantarmos hino de batalha espiritual, a ordem é avançar, por exemplo, né? Dando um exemplo de um hino. Essa reunião não é para isso. Todas as reuniões nossas, nós podemos pedir ao Senhor, todas as reuniões nossas nós podemos cantar hinos de batalha espiritual, da nossa necessidade, reunião que realmente é exclusiva para lembrar do Senhor. O Senhor merece isso. Merece, irmão? É sempre bom lembrar disso. Você e eu vamos para a reunião do Partir do Pão. Lembre-se, essa reunião não é para você, não é para mim, não tem você e eu como centro. Sou do centro. Não a pessoa do Senhor como centro. Também os irmãos, né, no passado. Qual é o dia em que nós partimos o pão? Que dia da semana? Primeiro, é semanal? Segundo, é mensal? É quinzenal? Como é isso? Então, a reunião do Partir do Pão, a Bíblia nos mostra que ela é semanal, como fala aqui, estamos nós reunidos no fim de partir o pão, no primeiro dia da semana, e nos mostra que o dia
E o primeiro dia da semana, para nós, é domingo. Então, domingo é o dia do Senhor. É importante que todos nós nos lembremos que domingo é o dia do Senhor. Desde séculos passados, os cristãos já consideravam domingo como o dia do Senhor. É claro que para nós, todos os dias são dias do Senhor, mas há um dia mais especial em relação a todos os dias da semana, que é o domingo. Domingo é o dia que nós estamos totalmente imersos, voltado para o Senhor dele. Tá bom, irmãos? O dia tem que ser assim, mas domingo muito bom também. Muito bem. Além disso, irmãos, eu também queria lembrar para os irmãos, tá? Que há grupos cristãos que partem mensalmente, há grupos cristãos que partem até anualmente, mas que privilégio, né? Para nós é partir o pão todos os dias, todos os dias, todos os primeiros dias da semana, né? É um privilégio para nós. Eu queria pedir para a Lívia, você podia desligar todos os áudios, por favor, irmão? A partir do pão, falando, Senhor, eu esperei tanta semana inteira para chegar a partir o pão. Puxa! Para eles fosse assim, o sentimento fosse assim, puxa, é possível? É possível. Para eles é só uma vez por mês, mas para nós é todo domingo. É o sentimento que esses irmãos dizem para mim, ou transmitem para mim, é que eles gostariam de fazer isso. Por que não fazer? Nós fazemos. Então, nós devemos ter esse sentimento. Senhor, quanto eu esperei, quanto eu almejei chegar a essa reunião gloriosa para que nós pudéssemos estar juntos aqui lembrando do Senhor. E também, irmãos, não é uma reunião para você chorar, não é uma reunião para você lamentar, não é para você desesperar, não é isso, não é? Nós lembramos que o Senhor, claro, podemos chorar, não estou dizendo que você não possa chorar, não estou querendo dizer, enfatizar, não é esse princípio. Que quer dizer que não é reunião de desespero, como se alguém tivesse morrido, né? Quando alguém morre, o familiar, meu Deus, morreu. Não. Ali é uma reunião que nós lembramos que o Senhor morreu, mas também lembramos que ele ressuscitou. O nosso Senhor está vivo, né? Ele está vivo. Ali não é uma reunião de velório, não é uma reunião de velório, é de festa, né? O nosso Senhor ele morreu, ressuscitou e desfrutamos do cálice da bênção. E não só isso também, no aspecto da mesa do Senhor, nós também lembramos da comunhão que nós temos com Ele e com os irmãos, ou seja, nossa unidade. Que coisa gloriosa é celebrar todo domingo que nós somos um, que apesar de todas nossas diferenças, apesar de todas nossas dificuldades, nossas opiniões diferentes, e etc., apesar de todas nossas diferenças, irmãos, nós somos um. Deus, através do sacrifício do seu Filho, fazer de todos nós um só pão. De forma que você não consegue mais ver quem é quem. Naquele pão você não vê o Gustavo, não vê a Jardim, você não vê a Quina, você não vê ninguém, você vê só Cristo, é um só pão, está tudo misturado. Eram vários grãos de trigo, mas esses grãos de farinha foram todos misturados, amalgamados e tornando-se um só. Absolutamente um. É isso, cada um de nós somos grão de trigo. Em João 12 falou que se o Filho do Homem não cair na terra e morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Está querendo dizer em relação ao grão de trigo. Se o grão de trigo, que é ele, né? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos do Senhor esse grão de trigo.
que caiu na terra, morreu, ressuscitou e produziu muitos outros grãos de trigo. Cada um de nós somos um grão de trigo. Mas esse grão de trigo de cada um de nós foi moído, foi misturado com os outros grãos de trigo, viraram uma farinha e viraram um pão só. De forma que você não consegue mais ficar nenhum grão de trigo isolado ali. 21, somos unicamente um só pão. Isso não é glorioso? Não é glorioso nós celebrarmos que nós estamos testemunhando para os homens, para os anjos, os demônios, os espíritos malignos, os anjos caídos, para Satanás e principalmente para Deus, para o Deus triuno, em que nessa cidade, Araguaína, e em toda e qualquer cidade que os irmãos partem o pão de forma legítima, que nós somos um só em Cristo Jesus. Irmãos, isso é uma vergonha para Satanás, isso é uma derrota total para ele. Total. Quando a primeira vez que o irmão Watchman Nee partiu o pão, teve essa reunião na unidade, o sentimento dele foi que o céu tinha descido para a terra, ou que a terra tinha subido para o céu, de forma que era glorioso. Eles estavam fora de si. E nós também estamos fora de nós, quando nós partimos desse pão maravilhoso. Tá bom, irmãos? Então, eu só queria começar tocando um pouco nisso aí, tá? Então, lembrando, ali nós não estamos para pensar em nós. Nós estamos ali, esqueça você, esqueça as suas dificuldades e foque totalmente no Senhor, tá? Aonde na palavra nos ensina sobre a mesa e a ceia do Senhor? Respectivamente, 1 Coríntios capítulo 10 e 1 Coríntios capítulo 11. No capítulo 10, nós temos a mesa, no capítulo 11, nós temos a ceia. No capítulo 10, quando fala-se da mesa, a ênfase sempre é capítulo 10. Fala assim, versículo 16. Vai ficar ali? O cálice da amos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, observe, irmãos, a comunhão, tá? Então, nós temos a comunhão do corpo, que é do pão. Então, quando se fala de mesa, a ênfase é comunhão, tá? E aí você fala assim, mas onde fala de mesa aqui? Que parte fala de mesa? Vamos ler o versículo 21. Versículo 21. Não podeis... Pronto. Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor, mesa dos demônios. Tá vendo? Aqui fala da mesa, tá? A mesa do Senhor, tá bom? Vamos agora ver o versículo 17. Porque nós, embora muitos, tá vendo? Nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Olha como a Bíblia é enfática. Unicamente um. É redundância falar isso. Bastava falar somos um só pão. Ou somos unicamente pão. Mas aqui fala unicamente um pão. Então, olha como esse pão mostra que mesmo sendo muitos como nós somos unicamente um pão. Olha a unidade. Está vendo como é que a mesa, a questão da mesa é a questão da unidade entre nós. Então, a mesa reflete a nossa unidade. A comunhão que nós temos entre nós, a comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus entre nós gera uma unidade, tá? Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Somos muitos, mas todos nós participamos do único pão. Por isso que quando nós partimos o pão na mesa, ou na ceia, tanto faz, mas vamos falar aqui do aspecto da mesa, não pode ter dois pães, tá? Tem que ter um único pão lá, porque representa nossa unidade. Há grupos cristãos, por exemplo, que já participei de ceias no passado, antes de ir para a vida da igreja, grupos cristãos, que eles colocam vários pãezinhos
já todos partidinhos, pãezinhos em cima da mesa, né? Como se fossem vários pães. Não, não é isso, não é? Então, na questão da mesa do Senhor, a ênfase é a comunhão. Quando nós participamos dessa mesa, nós estamos dizendo ao Senhor e para os irmãos, nós amamos a comunhão. Você ama a comunhão? Você almeja a comunhão? Você luta pelas reuniões? Você luta por... Se você luta pelas reuniões, você luta pela reunião, você luta para a comunhão com os irmãos, então realmente, quando você parte o pão na mesa do Senhor, você tem realidade disso. Se nós partimos o pão na mesa do Senhor e nós não temos realidade da comunhão, irmãos, se nós realmente não temos esse coração, de nada significa para nós. E não só isso, você ama e eu amo a comunhão com o Senhor. Nós lutamos por essa comunhão com o Senhor, porque a ênfase aqui é a comunhão. Lembre-se, o versículo 16 fala comunhão do sangue de Cristo e comunhão do corpo de Cristo. Quando nós lutamos pela comunhão com o Senhor, comunhão de ler a Bíblia, de orar, de desfrutar do Senhor, isso mostra que quando nós chegamos na mesa, essa mesa tem realidade e ela tem significado para nós, porque nós amamos a comunhão. Então, isso é o significado. Agora, vamos passar para o significado da ceia, tá? A ceia está no capítulo 11. O capítulo 11 é o capítulo que fala da ceia. Aí fala assim, ó, eu quero que os irmãos leiam 11, tá? Versículo 20 fala assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Está vendo que aqui não usa a palavra mesa, aqui usa a palavra ceia, tá? Agora aqui é outro aspecto, a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome ao passo, e há também quem se embriague. Vamos um pouquinho, minha ênfase, né? Vamos pular para o versículo 20. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, olha a palavra ceia, tá vendo? Tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, amados irmãos, já quando se fala da ceia do Senhor, a ênfase é memória. Então, quando fala aqui fala assim, versículo 24: este é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Aí quando fala do pão, no versículo 25, fala assim, desculpe, eu falei errado, vou corrigir. Versículo 24, quando fala do corpo, fala assim, isto é meu corpo que é dado por vós, fazer memória de mim. Então aí quando fala do corpo, a ênfase é a memória. Aí no versículo 25 fala do cálice. Você fala assim, cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Então, no versículo 24, fala do corpo, a ênfase é ter o pão em memória do Senhor. No versículo 25, que fala do cálice, a ênfase é beber esse cálice do Senhor. Então, a ênfase aqui na ceia é memória. Fazemos isso em memória do Senhor. Que bom, que maravilha que nós temos uma reunião todo primeiro dia da semana, quando vai começar a nossa semana, já no primeiro dia, já bem de manhãzinho, no domingo de manhã, por isso que é tão bom partir domingo de manhã. Não que é uma regra, pode ser partir também domingo à noite, mas é tão bom, logo de manhãzinho que a gente acorda e participa de uma reunião em que nós vamos fazer isso para lembrar do nosso Senhor. E aqui isso deixou bem claro que, inicialmente, não é em memória da obra do Senhor, é em memória dele, em memória não do que eu fiz, mas ele falou em memória da minha pessoa, em memória de mim. Então, nós estamos aí para lembrar quem é nosso Senhor, que ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é arrebatador, ele nos amou tanto.
a reunião do Partir do Pão é uma reunião em que nós lembramos que o Senhor nos amou e nos amou até o fim. É claro que a ênfase inicial é a pessoa dele, mas também não tem como deixar de lembrar da obra dele. Mas claro que nós lembramos inicialmente da pessoa, mas também lembramos da obra, né? Lembramos do que o Senhor fez por ele morreu por nós, que ele tomou aquele cálice na cruz que foi para ele, foi o cálice da maldição, que maldito é todo aquele que é crucificado no madeiro, e o Senhor tomou a maldição no nosso lugar, mas o que nós ganhamos foi a bênção. Aquele cálice para o Senhor foi tão amargo, foi tão difícil, foi assim, impensável tudo que ele passou. Mas para nós é um cálice tão doce, não tem nada de amargo, não é verdade, irmão? Nós bebemos aquele pão tão gostoso e nós bebemos aquele cálice, aquele suco de uva tão doce, né? Então isso é tremendo. Nós lembramos que para nós aquele cálice, aquele pão é uma bênção para nós. O Senhor foi o corpo dele que foi dado na cruz e foi o sangue derramado. Mas para nós é a vida dele representada pelo seu corpo que foi dado para nós, para que nós tivéssemos vida. E foi o sangue dele que foi derramado por nós para perdoar os pecados. Da mesma sangue coisa quando nós partimos o pão. E aquele cálice que era da morte do lado dele foi cortado, né? E o pão representa a vida do Senhor por nós, para nosso desfrute, para nos dar vida, que hoje nós tivéssemos vida. E o cálice representa o sangue, que o Senhor perdoa os nossos pecados. Porque pensa bem, se o Senhor tivesse só perdoado nossos pecados, mas não tivesse dado a sua vida para nós não teríamos como prosseguir. Se o Senhor tivesse só perdoado os pecados, nós íamos gritar de alegria, Senhor, aleluia, perdoa meus pecados, estou limpinho, perdoado. Mas aí, um minuto depois, nós cairíamos de novo no pecado, não é? Porque cadê a vida de Deus viver em nós para nos livrar dessa tão grande morte? Então, mas o Senhor pensou em tudo. Ele não só perdoou nossos pecados, mas ele também nos deu a sua vida e colocou essa vida dentro de nós. Por isso que nós comemos o pão, né? Essa vida está entrando para dentro de nós e tornando parte do nosso ser. Isso quer dizer que o Senhor tem energia, o pão. É aquela energia que te dá força para prosseguir o dia. Também é a vida do Senhor que é dada em nós, quando nós comemos aquele pão, isso nos mostra que nós estamos doa e nos autoriza, o sangue nos autoriza a desfrutar da vida de Deus no Santo dos Santos, de comer o pão. Então, o Senhor nos deu, irmãos, uma refeição, uma ceia completa. E os irmãos sabem os princípios, né? Uma vez que o pão, uma vez que o pão e uma vez que o cálice estão separados ali em cima da mesa, isso indica que o Senhor morreu, né? Porque se o pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue, como eles estão separados, quer dizer que o sangue foi tirado do corpo. Você pega o sangue e tira do corpo, separa as duas coisas, a morte. Nós estamos vivos porque nosso sangue está correndo dentro do nosso corpo. Mas todo o meu sangue do meu corpo botar do lado, o que acontece com o Gustavo? Morre. Tá? Então, ali, quando nós não vemos na mesa o pão misturado com sangue, não, vemos separados. De um lado está o pão, do outro lado está o cálice. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor morreu.
Ali representa a morte do Senhor. O sangue separado do corpo, tá? Por isso que nós não misturamos as duas coisas, tá? A Igreja Católica, ela mistura, ela pega a hóstia, molha a hóstia, que é o pão deles, né? Molha no vinho e aí dá para a pessoa comer, muitas vezes, né? Então, nós não podemos partir o pão dessa maneira. Bom, eu quero com os irmãos, eu queria ler com os irmãos em João capítulo 13. Fala assim. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o tendo amado seu da ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, de Simão, continua a história, tá? Enfatizar o seguinte aqui, depois você vai falar da discípulos, né? Mas por que a ceia aqui, quando o Senhor teve a da Páscoa, tá? Aqui fala que teve a sua aquilo que ele estava fazendo era para que todos os discípulos, até que ele nos ensinar que ele daqui para frente a reunião do partir do pão seria o substituto da Páscoa, tá? Por que os judeus eles celebram a Páscoa? Porque os judeus eles querem lembrar comendo o cordeiro, né? Com ervas amargas, eles estão lembrando que um dia Deus livrou eles da morte lá no Egito, livrou eles da escravidão, livrou eles da morte, era para eles morrerem naquela noite, quando o anjo exterminador passou, né, era para eles morrerem, mas um cordeiro morreu no lugar deles, e o sangue foi passado nos umbrais da porta. Então, os judeus comem a Páscoa para lembrar que eles foram escravos um dia, foram libertados pelo Senhor, de forma maravilhosa, da escravidão de Faraó, e o Senhor libertou eles da morte. Então, eles comem aquele cordeiro também para eles terem força, eles tinham que comer o cordeiro para que eles adquirissem força, para que eles pudessem sair no outro dia, junto com Moisés, né? Canaã. E eles, os judeus fazem isso, mas quando chegou até mostrou para os discípulos, não, de hoje em diante vocês não vão mais celebrar a Páscoa. A ceia é a verdadeira Páscoa. Ou seja, vocês vão comer o pão, lembrando que eu sou esse cordeiro lá e tirar o mundo que você mais do Egito, né? O sangue foi passado nos umbrais da porta e levou eles à morte. Também o Senhor derramou seu sangue para nos libertar da morte dos nossos pecados também. Então, irmãos, por isso que eu estou dizendo isso, para irmãos entenderem o verdadeiro significado que é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, a reunião do partir do pão. É a nossa Páscoa. Tem irmãs que perguntam assim, por que nós não celebramos a Páscoa? Né? Chega em mês de abril, muitos grupos cristãos querem celebrar a Páscoa. Por que nós não celebramos a Páscoa? Não, nós celebramos a Páscoa todo domingo. Todo domingo nós celebramos a verdadeira Páscoa. A nossa Páscoa é superior. Essa é a verdadeira Páscoa. Tá? A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ou seja, a reunião de parte do pão, é a celebração da Páscoa nossa. Todo domingo, tá bom? Jesus Senhor, só queria lembrar para os irmãos, é um princípio muito importante, tá?
É, eu queria tocar com os irmãos como esse sangue do céu, tem um ponto aqui, tá no sangue do Senhor, para nos uma ousadia. Tá vendo? Reunião do partido. 'Parte o pão', olha aí, o sangue é para isso, é pra que é um sangue de alguém que venceu, é alguém que derrotou o inimigo na cruz, derrotou todas as coisas negativas, derrotou Satanás, derrotou o velho homem, derrotou o velho Adão, derrotou a carne, derrotou o pecado, perdoou os pecados. É um sangue triunfante. Esse é o sangue que nós participamos todo domingo. E é o sangue que nós temos que tomar todo momento, todos os dias da nossa vida, tá? É... Então, tocamos esse ponto já, tá? E também, irmãos, eu queria tocar o outro ponto, mais uma vez, que a reunião do Partido do Pão, quando envolve o aspecto da mesa, nós estamos declarando nossa unidade, tá? Nosso desfrute e nossa unidade, declarando que nós somos um com nossos irmãos que nós reunimos ali em Araguaína, né? No caso de Araguaína, no caso ali, estou vendo aqui a irmã Esther, né? Tá ali em São Geraldo. Em São Geraldo, quando parte o pão, estão declarando que eles são um ali, em São Geraldo. E nós, quando partimos o pão aqui em Araguaína, declarando que nós somos um com os irmãos aqui e também um com todos os irmãos, um corpo místico de Cristo, né? Nós somos um com todos os irmãos em todos os lugares. Todos os lugares nós somos um, tá bom? Ou seja, a nossa unidade, tá? E também, quando nós partimos o pão, nós estamos lembrando, por um lado, da primeira vinda do Senhor, que morreu por nós, e nós fazemos isso também todos os domingos, com vista à segunda vinda do Senhor, até que ele venha. Então, lembramos a primeira vinda e estamos fazendo isso lembrando da segunda vinda, unindo as duas coisas, né? Quem é que une a primeira vinda com a segunda vinda? É a igreja, tá? A primeira vinda do Senhor gerou a igreja. E assim e o viver dos filhos de Deus que vão apressar a volta do Senhor, a segunda vinda. Então a igreja, partindo o pão, todo domingo nós estamos unindo a primeira vinda com o Senhor com a sua segunda vinda, tá? Ó Senhor Jesus. Isso aí é até que ele venha. Aqui tem no item, aqui no organismo Romano 2, na letra G, fala assim: as palavras até que ele venha indicam o reino milenar vindouro. Número 1 fala: na primeira vinda, o Senhor morreu para levar a cabo uma redenção toda inclusiva, mas em sua segunda vinda, a meta é estabelecer seu reino. A morte de Cristo em sua primeira vinda produziu a igreja como a realidade do reino. E a igreja introduzirá sua segunda vinda e a manifestação do reino. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha equivale a anunciar a existência da igreja para produzir o reino. A igreja é como uma ponte que une a morte do Senhor ao seu regresso. Tá vendo que tremendo, irmãos? Tá? Tudo isso está na reunião da ceia do Senhor.
da mesa do Senhor, ou seja, do partir do pão. Tá vendo? Nós estamos declarando que nós estamos aqui para lutar pelo Senhor, junto com o Senhor, para trazer o Senhor de volta, para introduzir o seu reino. Até isso, a mesa é um lembrete para nós, tá? Nós fazemos isso para dizer, Senhor, nós somos um contigo, nós somos um com os teus filhos. Senhor, nós declaramos a tua vitória, nós declaramos que o Senhor morreu, o Senhor triunfou nesse universo, o Senhor deu sua vida, o seu sangue é prevalecente, derrota o teu inimigo. Nós estamos declarando que nós vamos comer do Senhor, ter comunhão contigo, todos os dias, aplicar o sangue, desfrutar da tua vida para trazer o Senhor de volta. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos um contigo nessa cidade, com todos os filhos de Deus, e nós vamos trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus. Amém. Então o sangue tira a barreira entre nós. Quando nós tomamos esse sangue, tem que lembrar que esse sangue está tirando a barreira entre nós. Não está só perdoando nossos pecados, mas também está perdoando nossas falhas um com o outro. Tem problema com os irmãos? Tem. Mas quando você toma o sangue, você tem que lembrar, Senhor, eu tenho que agora, Senhor, tirar todas as barreiras entre nós. Porque o sangue veio para me perdoar e perdoar também, para que eu também aprenda a perdoar os meus irmãos, para que nós sejamos realmente um. No aspecto da mesa, né? O item B fala assim: quando comemos e bebemos juntos, compartilhando do pão e do cálice do Senhor, somos participantes de sua mesa, na qual partilhamos o seu corpo e sangue com todos os santos e temos comunhão uns com os outros. O sangue de Cristo que desfrutamos juntos tira todas as barreiras entre nós. O pão do qual compartilhamos, que simboliza o corpo físico de Cristo entre nós, entra em nós para fazer de nós um só pão, que representa o seu único corpo coletivo. Cada vez que partimos o pão, por um lado, nos lembramos do Senhor e o desfrutamos, recebendo o corpo que ele deu por nós na cruz. Por outro lado, desfrutamos do corpo místico que ele produziu por meio da ressurreição, tendo comunhão com todos os santos nesse corpo místico e testificando sua unidade. Assim, não há somente um relacionamento entre nós e o Senhor, mas também entre nós e todos os membros de seu corpo. Ó Senhor Jesus. Outro ponto importante, irmãos, é que a reunião do Partir do Pão é para nós adorarmos o Pai. Nessa reunião, como falei, não é uma reunião para nós adorarmos somente o Senhor Jesus, mas adorar o Pai também, tá? Quando o Senhor partiu o pão, e depois que partiu o pão, eles cantaram um hino, uma adoração ao Pai. Nós estamos ali declarando que nós amamos o Filho e agradecemos por o Pai ter entregue o seu único Filho por nós, para gerar a redenção e produzir a igreja, tá? Então, o item B fala assim, no item 3, agora são Romano 3, item B fala assim, o Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, nos regenerou por meio da morte e ressurreição, para que os que creem nele se tornem os muitos filhos de Deus. Assim se tornou primogênito de Deus, conduzindo os muitos filhos ao Pai, declarando o nome do Pai a seus irmãos, levando-os a cantar louvores ao Pai e adorá-lo juntos. Então, tudo que o Senhor Jesus fez, só para nós entenderem, na reunião da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, nós não estamos lembrando tudo que o Senhor fez por nós? O que ele é, o que ele fez? Não é? Não é isso? A mesa, o que o Senhor fez na mesa? Produziu a unidade. Gerou a unidade de todos os seus filhos e produziu uma comunhão entre nós e Deus. Antes, nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos reconciliou com o Pai e uns com os outros. Isso é a mesa, produziu unidade. Então, gerou comunhão. Quando nós temos a ceia, nós não estamos lembrando também que o Senhor ele morreu por nós para nos levar de volta ao Pai, perdoar os pecados e nos dar a sua vida? Então, o que eu estou querendo dizer é que, na reunião do Partir do Pão, nós lembramos tudo que o Senhor viveu e fez. Ora, mas tudo que o Senhor viveu e fez não foi para o Pai? Não foi para agradar o Pai? Ele mesmo falava que tudo que ele fazia para agradar o Pai, para fazer a vontade do Pai? O que isso quer dizer, meus amados irmãos? Quer dizer que nessa reunião, na reunião do Partir do Pão, nós devemos também não só lembrar do Senhor, mas também fazer por adoração ao Pai. Lembre-se do Pai, tá bom? Porque o Senhor fazia isso, eu vivia para o Pai. E também quando nós lembramos do Senhor, também devemos lembrar do Pai, para adorar o Pai, porque o Filho adorava o Pai. Quanto mais nós vamos adorar o Filho e adorar o Pai, tá bom? E aí tem outros aspectos. Eu queria ler com os irmãos alguns aspectos aqui. Eu vou só ler, tá, irmãos? Porque o tempo é curto, eu não vou me estender muito, tá bom?
Como eu falei, essa reunião é uma reunião muito, essa palavra é uma palavra muito extensa, maravilhosa, profunda, mas também nós tocamos muitos aspectos no passado, tá bom? Então vamos lá, o item 4, a tipologia da reunião do Partido do Pão. A reunião do Partido do Pão indica o Deus triuno, indica que o Deus triuno passou por um processo para nos suprir vida e redenção, tal como o sacerdote Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por nós e ministra o próprio Deus com uma bênção divina, pão e vinho, aos que pelejam pelos interesses de Deus, assim como fez com Abraão. Lembre-se quando o Abraão venceu aquela guerra, né, dos reis lá, ele foi resgatar, né, o 4 reis, se eu não estou equivocado, não podem me corrigir depois, 4 reis venceram 5 reis e levaram cativos, né, Ló, e Abraão foi com 300 resgatar o seu sobrinho Ló e venceu os 4 reis que venceram os 5 reis. Quando ele voltava, Melquisedeque apareceu com pão e vinho. Então, o Senhor faz isso também. Quando nós desfrutamos do partir do pão, nós estamos desfrutando do pão e vinho. E o Senhor está dizendo para nós o seguinte, que nós somos aqueles que pelejam pelo interesse de Deus, assim como Abraão pelejar pelo interesse de Deus. Nós somos aqueles que têm vencido Satanás, o inimigo. E o Senhor vem nos abençoar com o pão e o vinho, não é? O Senhor é por nós e conosco, e isso mostra que nós somos pelo interesse de Deus também, tá? Item B. O Senhor estabeleceu sua mesa com o pão e o cálice para substituir a festa da Páscoa dos judeus, que apenas tipificava a verdadeira Páscoa que deveria, tá vendo? Tá? Cada vez que participamos da mesa do Senhor para desfrutar Cristo como aquele que é todo inclusivo, em nossa experiência, estamos na boa terra, desfrutando todas as suas riquezas. Sabia disso? Quando nós partimos o pão, você está desfrutando como se estivesse na boa terra de Canaã, desfrutando todas as suas riquezas, porque na verdade Cristo é a boa terra. Quando nós participamos do Partido do Pão, nós estamos participando de Cristo como aquele que é todo inclusivo, que tem todas as suas riquezas. Nós estamos desfrutando aquele pão e aquele cálice, nós estamos desfrutando dizendo assim, Senhor, eu te desfruto como Cristo que é todo inclusivo, que é a luz, que é a paciência, que é a mansidão, que é a alegria, que é a vida, que é o pastor, que é o próprio templo de Deus, ou seja, é todo inclusivo, tudo que nós precisamos Cristo é, que é o amor, né? Tudo que nós desfrutamos está nesse pão. Esse pão é riquíssimo. Aleluia. Ó Senhor Jesus. O número 6, também queria ler com os irmãos, tá? A mesa do Senhor é um sinal do jubileu neotestamentário, no qual somos libertos de toda a atadura do pecado, desfrutando da libertação da salvação divina, no qual podemos experimentar a Deus com nossa vida e bênção. Assim como tinha o jubileu no Velho Testamento, nós temos o jubileu no Novo Testamento. Qual é o jubileu do Novo Testamento? É o partir do pão. O jubileu no Novo Testamento é quando nós partimos do pão. Quando partimos do pão, nós estamos declarando, nós, aleluia, nós somos libertos de toda a escravidão, já não somos escravos mais. Somos libertos. Agora nós somos filhos de Deus, não somos escravos. Nós não estamos presos à escravidão, fomos totalmente libertos. Tudo isso é a reunião do partir do pão. Tá bom? O próximo ponto é muito importante também. Ó. Participar da mesa do Senhor é como fugir da idolatria, a fim de não comer outra coisa que não seja o Senhor, nem ter qualquer outro desfrute à parte de Cristo, que é a nossa mesa, festa e terra. Lembre-se que 1 Coríntios 10 fala que nós não podemos participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor, porque vai criar ciúme. Tá? Quando nós partimos o pão na mesa do Senhor, nós estamos declarando, Senhor, nós somos totalmente do Senhor. Nós não temos nada a ver com os demônios, nós não queremos comer da mesa dos demônios durante a semana. Essa semana que se inicia agora, Senhor, nós declaramos que nós queremos comer somente do Senhor. Então, irmãos, cuidado. Cuidado, irmãos, quando nós partimos o pão, lembre-se do que nós temos comido durante a semana, viu? Sem querer, nós comemos muitas coisas à mesa dos demônios, tá? Às vezes seriados, filmes, músicas, são muitas coisas que nós nos alimentamos que não é do Senhor. Isso causa ciúme, tá? E isso mostra que nós não podemos
participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós somos exclusivamente do Senhor, tá? Então, até a mesa do Senhor nos lembra que nós devemos tomar cuidado com o que nós comemos. E nos lembra que nós somos do Senhor, pertencemos a Ele e não temos nada a ver com os demônios, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes disso aí, não, tá bom, irmãos? Mais uma vez, eu não posso entrar em detalhes de nada aqui porque é muito extenso. Mas é só para lembrar esse princípio importante para os irmãos, tá bom? O item H fala assim: na mesa do Senhor oferecemos Cristo como oferta pacífica a Deus Pai. Mas para desfrutá-lo desse modo, necessitamos estar sob a cobertura do seu sangue redentor e purificador. Não podemos participar da oferta pacífica se estarmos imundos, né? É o princípio do Velho Testamento, né? A oferta pacífica, eles tinham que ser purificados para oferecer a oferta, tá bom? Também nós pedimos o sangue do Senhor para nos cobrir, para nós participarmos da mesa do Senhor. Bom, eu vou parar por aqui, irmãos, e vou deixar os irmãos compartilharem, tá? Eu acho que já deu uma pincelada geral do que nós temos desses princípios, tá? Realmente eu não tenho que deixar o aspecto prático para a próxima reunião e vamos tocar em outros aspectos práticos na semana que vem, a próxima mensagem, tá? Diz o Senhor também, eu não quis estender muito, sabe, irmãos? Por dois motivos, como já enfatizei. Primeiro é que é um assunto que nós já falamos bastante, né? E na reunião, primeira reunião nossa virtual, depois da pandemia, tocamos muito nisso aí. E segundo, porque eu queria deixar tempo para os irmãos perguntarem, tá bom? Porque eu tenho certeza que é uma reunião, é uma mensagem, é um tema que gera muitas dúvidas e os irmãos talvez queiram perguntar, tá bem? Jesus é o Senhor.